Programa E Agora, Carol. Oferecimento: Croqui Arquitetura e Interiores. Personalidade em cada metro quadrado. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um E Agora, Carol. E mais uma vez eu agradeço a tua companhia. Eu espero que todos os nossos programas estejam te ajudando a tirar algumas dúvidas sobre várias condições clínicas que nós trazemos aqui todos os programas e também ajudar as pessoas que estão à sua volta e se apresentam algumas dessas condições. O programa de hoje é super legal. Nós vamos discutir um tema que encontramos demais no consultório, que é o divertículo. Muitas pessoas têm, muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas não sabem realmente como funciona, o que é um divertículo e o que ele faz no nosso organismo. Temos medo de que esse divertículo possa nos trazer alguma doença séria. Será que isso é verdade? Ou nós podemos conviver com os divertículos sem problema nenhum? Nós vamos desmistificar todas essas dúvidas no programa de hoje. Para isso, eu vou receber a doutora Doriane, que é coloproctologista e trabalha diretamente com as doenças da parte final do intestino, entre elas os divertículos. E também vou falar um pouquinho, para não deixar a nossa parte nutricional de lado, sobre como a alimentação pode influenciar no tratamento ou na convivência com esse tipo de situação. Fica aí que vale a pena acompanhar o nosso programa E Agora, Carol, de hoje está muito bom! E agora, Carol? E vamos dar início à nossa discussão sobre divertículos. O que são divertículos, como eles acontecem no nosso organismo e o que nós podemos fazer para conviver melhor com essa situação. Para esclarecer todas essas nossas dúvidas, eu estou recebendo a doutora Doriane, que é coloproctologista, e vai conversar conosco sobre essas pequenas dificuldades aí intestinais. Doutora Doriane, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Carol. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que são os divertículos. Acho bom a gente iniciar realmente com essa definição. Então, assim, divertículos são pequenas hérniazinhas da parede do intestino, né? Então, eles são os saquinhos que ficam na parede do intestino. Isso se dá pelo processo de envelhecimento e tá relacionado mais a pessoas acima de 45 anos, aumenta a frequência, mas isso não quer dizer que em menores de 45 anos isso não aconteça. É mais raro, mas pode eventualmente acontecer. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem um aumento da frequência do divertículo. Todas as pessoas que têm divertículos têm sintomas? Como se faz para descobrir a existência do divertículo? Então, assim, o divertículo, por ele sozinho, ele não tem sintoma nenhum, tá? Então, o que acaba acontecendo, que a gente sempre pede para que o paciente que é portador de divertículo, ele perceba se dói demais ou se sangra o intestino, tá? Mas, no geral, a gente diagnostica o divertículo quando se faz a colonoscopia, por qualquer motivo que seja, e a gente acaba visualizando essas pequenas herniazinhas. Então, tem pessoas que nunca saberão que tem divertículos se não fizerem a colonoscopia. Exatamente. A complicação desse divertículo pode acontecer de que forma? Ela tem duas grandes complicações. Uma delas é o sangramento, porque lá na herniazinha, bem no início da herniazinha, tem um vaso. Então, acaba que se o cocô passar muito duro, ele acaba arranhando, fazendo com que esse vaso ele fique frágil e sangra. E uma outra coisa é esse divertículo ele inflamar, que é a chamada de diverticulite. É importante dizer que existem as classes. Um é o divertículo. Se você tem divertículo e não tem sintoma, você tem a doença chamada diverticulose. A diverticulite, ite quer dizer inflamação, é quando esse divertículo ele está inflamado. Não quer dizer que
só porque você tem o divertículo, tem a diverticulite. Essa é uma dúvida da maioria das pessoas, Sim. né? A gente escuta os pacientes falarem, eu tenho diverticulite desde o início do diagnóstico, né? Sim. E quando acontece a diverticulite, o caso de inflamação, o que pode acontecer com esse paciente? Então, assim, lembra que eu falei que é uma hérniazinha da parede do intestino. Então, ela pode começar a inflamar, perfurar e cair cocô dentro da barriga. E isso é uma inflamação grave. Então, se você é portador de divertículo, isto é, se você tem a doença chamada diverticulose e começou a ter uma dor fora do comum na sua barriga, e essa dor só vai aumentando, você tem que rapidamente procurar um serviço médico. Porque a gente precisa diagnosticar e tratar eficazmente esse paciente. Normalmente, precisa de internamento, antibiótico, dieta zero, né? Que isto é, a gente vai tirar a passagem do alimento lá por onde está inflamado, para diminuir o risco de perfuração. Tá. Para que fique bem esclarecido para quem está em casa, nem todo mundo que tem divertículo vai em algum momento da vida ter a diverticulite. Apenas 25% dos portadores de doença diverticular, de diverticulose, apenas 25% é que vão ter o quadro chamado de diverticulite. Outra dúvida, a gente já vê alguns pacientes que tiveram diverticulite uma vez ficarem extremamente preocupados com a ideia da recidiva. É comum o paciente que já teve uma crise de diverticulite ter repetidas crises? Chega a ser uma prevalência? Então, assim, abaixo de 50 anos... Se o paciente teve uma crise de diverticulite, já é indicado operar. Porque o índice de recidiva em pacientes jovens, pacientes abaixo de 50 anos, é muito grande. Então, é indicado o tratamento cirúrgico. Acima de 50 anos, porque aí, o que muda essa parte de abaixo de 50 anos, acima de 50 anos? É que a gente vai ficando velho. E o intestino também fica velho. Todos nós, né? Então, assim, a gente não fica velho só por fora, fica velho por dentro também. Então, o intestino, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais flácido, podemos dizer. Tá. E aí, quando é acima de 50 anos, ele vai ficando mais flácido, tal. Então, acaba diminuindo a chance de inflamar. Agora, ao passo que abaixo de 50 anos, a musculatura ainda está mais firme, a musculatura do intestino também. Então, acaba sendo mais grave as crises de diverticulite. Então, já tem que operar. Abaixo de 50 anos, uma crise. Acima de 50 anos, quem teve uma crise tem 25% de chance de ter uma segunda crise. Se você teve uma segunda crise, você tem 50% de chance de ter uma terceira. E aí já está indicado o tratamento cirúrgico. Mas não quer dizer que se você teve uma crise de diverticulite, que você vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta. Às vezes a pessoa faz uma única crise e nunca mais na vida. Depois a gente vai falar um pouquinho com quem está em casa aí sobre os aspectos da alimentação, né, para esses pacientes. Como a doutora colocou agora há pouco, a ideia do bolo fecal mais endurecido é um agravante, né, para que o divertículo se transforme numa diverticulite. Isso. Mas além do cuidado alimentar, o que quem está em casa precisa prestar atenção para descobrir essa doença e para não deixar isso se agravar? Então, assim, algumas pessoas que têm o intestino preso demais há longos anos, que sangre ou que não sangre, mas que tem o intestino muito preso, que sempre fica distendido, cheio de gás, sempre de tarde já está bem inchada, com a barriga bem inchada. Então, isso acaba sendo uma das coisas que chama atenção para você acabar procurando o serviço médico para diagnosticar. Ok. Tá? E a outra coisa é que algumas vezes os pacientes já abrem um quadro com a diverticulite em si, então já sente muita dor, é uma dor localizada, é mais no lado esquerdo, para não confundir, porque o lado direito é do apêndice. Isso é legal, então, as pessoas têm dúvida. Né? O lado direito é do apêndice e, em geral, o lado esquerdo é da diverticulite. Então, o lado esquerdo doeu muito, procure o serviço médico. Em falar em procurar serviço médico, eu queria aproveitar que a doutora está aqui, é especialista nessa área, para falar um pouquinho da colonoscopia. Porque joia. tem muitos pacientes que têm um pé atrás,
um receio muito grande com a realização do exame da colonoscopia, que nós sabemos que é um exame diagnóstico para muitos e muitos casos, como a divertículos ou a diverticulite, né? Fala um pouquinho pra gente da colonoscopia, desmistifica um pouco esse exame pra gente. Tá. Antes de qualquer coisa, na diverticulite, a gente não faz de rotina a colonoscopia. Ah, ok. Tá? Porque o preparo, né? Lembra que eu falei que a gente tem que zerar a dieta para não deixar o cocô passar, para não ter risco de perfurar? Então não dá para fazer o preparo, né? Em muitos dos casos, e não é legal a gente fazer a colonoscopia. Tá. Existe raros casos que a gente acaba fazendo a colonoscopia, mas no geral a gente contraindica, desinflama o processo e aí depois é que faz a colonoscopia. Aí todo mundo vai perguntar, mas tá, como que é que a gente vai dar o diagnóstico? Através do quadro clínico, que é uma das coisas mais importantes que tem. Então, escutar o paciente, saber o paciente, examinar o paciente, isso tudo já indica muita coisa. E a realização de uma tomografia que é para confirmar. Tá. Aí, após isso, é que é realizada a colonoscopia. O exame da colonoscopia é um exame que é um aparelho, que ele tem uma câmera na ponta e ele entra e vê todo o intestino grosso da pessoa. Então, assim, vamos começar pela incidência de câncer. No Brasil, principalmente aqui no Sul, o terceiro índice de aparecimento de câncer, a terceira maior prevalência é de câncer de intestino, tá? Então, todo mundo se preocupa com a mama, todo mundo se preocupa com a próstata, todo mundo se preocupa com câncer de colo, de útero. Mas o terceiro é o câncer de intestino. E a gente só consegue dar o diagnóstico de câncer de intestino precocemente mediante a realização da colonoscopia. A colonoscopia, ela é indicada acima de 50 anos para todos os pacientes, independentes se tem sintoma ou não. Isto é, né, não são nem pacientes, em todas as pessoas acima de 50 anos, independente se tem sintoma ou não. Agora, é claro que existe alguns casos que a gente acaba fazendo mais cedo, que são casos específicos. Mas assim, a colonoscopia é um exame extremamente importante para diagnóstico precoce do câncer de intestino. É um exame que se faz dormindo, tá? Então o paciente ele não sente dor, ele não vai ter todo aquele pudor de estar com o médico olhando. Isso na realidade para a gente não importa. Porque para a gente, cada paciente e cada pedaço do corpo é tratado de uma forma igual. Né? Então, isso para a gente acaba não tendo pudor. Mas para as outras pessoas, acaba que tem um pudor muito grande. Mas a gente vai estar realizando o exame, você vai estar coberto e vai estar dormindo com o auxílio de um anestesista. Então, mesmo que você tenha vergonha, você não vai entrar em contato com quem está fazendo o exame o tempo inteiro, né? E aí acaba que você vai ficando meio constrangido. Não, a gente fala com você, com o paciente, e depois ele é sedado e a gente realiza todo o exame. Se o paciente quiser, ele nem conversa com a gente, pelo pudor. Sim. Né? Então, não tem... eu acho que não tem sentido não realizar o exame por isso, pelo pudor, pela mistificação do exame, tá? Então, eu acho que a gente tem mais que se cuidar e é um exame que é extremamente importante. A ideia que a gente discute muito aqui no programa é a prevenção, né? Sabendo da possibilidade da realização de um exame como a colonoscopia para prevenção, né? E para diagnóstico precoce, tanto dos divertículos como do câncer, né, de intestino, acho que as pessoas têm que começar a buscar um pouco mais isso, né, doutora? Querer se cuidar antes da doença realmente acontecer. Sim. Né? Então, como que você incentiva os seus pacientes aí no dia a dia a fazer isso? Como que nós podemos dar mais força a essa ideia da prevenção? Então, assim, é uma coisa que você bate, toda a mídia bate e que a gente bate também, né? Então, a gente tem que começar a se cuidar nas pequenas coisas. Um é tomar bastante líquido. Outra é sempre comer bem, Carol. Então, é uma das coisas mais importantes.
E a outra coisa em relação a se cuidar é prestar atenção nas pequenas coisas. Primeiro de tudo, mudanças intestinais. Se eventualmente você tem um intestino que funciona super bem e ele começa a prender ou soltar demais, a gente tem que procurar a orientação médica. Isso qualquer idade, tá? E se o intestino é preso demais a longo tempo, começa pequenos sangramentos. Isso é uma outra coisa que você tem que procurar. Mas antes disso tudo acontecer, você tem que tentar achar que as coisas não são normais. Intestino preso demais não é normal, né? Ah, o meu normal é 5, 10 dias. Não, isso não é normal. Né? Então, isso não entra na normalidade. As pessoas estabelecem um padrão, né? Para mim é normal e pronto. Né? Isso não é normal para todo o resto da população. E o que é normal, a gente não precisa se preocupar. É o que a gente precisa de se alimentar bem, enfim, tudo isso, atividade física, né? Que é o termo se cuidar. Né? Não é só por fora. Não é só a parte estética que a gente tem que cuidar. Sim. A gente tem que cuidar da parte interna também. Porque ela também fica velha. Né? Mais uma vez a gente cai na ideia de que se for prevenido, muitas coisas não acontecerão. É óbvio, né? E assim, o câncer de intestino, ele se desenvolve através de um pólipo. Que são pequenas inflamaçõezinhas, pequenas verruguinhas dentro do intestino. E a colonoscopia, ela acaba a gente podendo tirar esse pólipo, que é o iniciozinho do câncer. Você inibe, né, completamente. Então, isso aí, você já você tira a alteração que está estabelecida e aí já não vai crescer, não vai desenvolver o câncer naquele local. Mais uma vez, né, gente, eu acho que está na hora de se cuidar. Né? Se existem todas essas possibilidades e o desenvolvimento aí da tecnologia na área da saúde nos proporciona, né, todos esses equipamentos e todos esses diagnósticos precoces, não tem por que ter medo. Né? Sim, não tem. Doutora Doriane, obrigada pela tua presença. Foi realmente muito esclarecedor para mim e eu acredito que para quem está em casa também. Eu que agradeço. Tudo de bom. E você fica aí mais um pouquinho que no próximo bloco nós vamos falar sobre como a alimentação pode auxiliar para você que tem um divertículo. Até daqui a pouco. Já voltamos com E Agora, Carol? Escolha a vida. Previna-se. Quando uma grande jornada é cumprida, chega a hora de começar outra. O Biovel está começando uma nova etapa. Quem é o bioquímico? Ele traz responsabilidade. Aguarde! E por que o Biovel? Porque inovamos com novos métodos, conceitos e tudo isso seguindo novos passos. Descubra o Laboratório Biovel. Voltamos a apresentar E Agora, Carol? Estamos de volta e mais uma vez vamos relacionar os aspectos nutricionais com uma condição clínica. A condição clínica que estamos tratando no programa de hoje são os divertículos, que também podem ao longo do tempo desencadear um processo de diverticulite. A doutora Doriane nos explicou no bloco anterior que existem diferenças entre você ter um diagnóstico de divertículo e esse divertículo inflamar e se transformar num processo de diverticulite. Na alimentação, também existem diferenças entre tratar o divertículo e tratar a diverticulite.
Você já deve ter ouvido alguém comentar que se você tem um divertículo, não pode consumir sementes pequenas. As pessoas têm a ideia de que as sementes pequenas, que nós não conseguimos mastigar e chegam intactas, inteiras ao nosso intestino, podem entrar nessas pequenas bolsinhas que se formam e que são os divertículos e inflamar essa bolsinha, provocando um processo de diverticulite. Por muito tempo, a nutrição realmente orientou os pacientes a não consumir esse tipo de semente quando existiam divertículos como diagnóstico. Porém, nós sabemos que na atualidade, os estudos científicos mais atuais não orientam mais a restrição desse tipo de semente. E eu quero explicar isso com detalhe para você. Se você tem um divertículo, a primeira coisa que você tem que pensar é que o seu trânsito intestinal tem que funcionar muito bem. Por quê? Porque se o seu trânsito funcionar muito bem, não ficarão parados no seu intestino por muito tempo alimentos, sementes e resíduos que não são agradáveis para o seu divertículo e podem provocar um processo de inflamação. Além do mais, a doutora Doriane já nos colocou que se o bolo fecal é muito seco, se ele fica parado muito tempo no intestino com a sua água sendo absorvida e vai secando e endurecendo, na passagem por um divertículo ele pode machucar aquela mucosa, provocando sangramento ou provocando inflamação daquela bolsinha. Para que isso não aconteça com o seu intestino, se você tem um divertículo e não quer machucá-lo, temos que lembrar que o intestino tem que funcionar bem. Antes de falar da alimentação para o bom funcionamento do intestino, eu tenho que te lembrar o seguinte: nem todas as pessoas evacuam diariamente. Os intestinos têm tempos diferentes e você não precisa se considerar constipado se você evacua pelo menos 3 vezes por semana com fezes macias, sem dificuldade, sem dor, sem ter que fazer muito esforço. Algumas pessoas têm a sorte de evacuar todos os dias, mas ainda assim têm fezes muito endurecidas. Isso também caracteriza a constipação. Então, cuidado! Você precisa evacuar pelo menos 3 vezes por semana com fezes amolecidas, sem dificuldades na hora da saída. Isso vai caracterizar um quadro de evacuação normal. Sendo assim, nós precisamos buscar esse aspecto tendo uma alimentação mais saudável. Rica em fibras, nós já discutimos isso muitas vezes aqui no programa, principalmente à base de frutas e muito líquido, que estimula esse bolo fecal a ser expelido de forma mais tranquila. O exercício físico auxilia muito nesse processo, o consumo de alimentação fracionada ao longo do dia também facilita esse processo. São aspectos de uma alimentação saudável que nós já discutimos aqui diversas vezes. Para quem tem divertículo e não está em crise de inflamação, não tem um quadro de diverticulite, a orientação da alimentação é basicamente essa: comer uma alimentação saudável, podendo sim consumir fibras e sementes, desde que você consuma muita água e não tenha sintomas, não tenha dor e não tenha sangramento. Agora, se você desenvolver um quadro de diverticulite, teve dor, teve sangramento, precisou ser internado, esse processo já tem outro aspecto, a gente já tem um outro quadro aí da alimentação. Normalmente, no primeiro momento do diagnóstico da diverticulite, da inflamação, nós precisamos fazer uma dieta zero. Nós fazemos com que o paciente fique em jejum ou dieta líquida por um período, até que a gente consiga regularizar o quadro de inflamação com o auxílio dos médicos, é claro. Nesse momento, os médicos entram no tratamento efetivamente com medicação, com anti-inflamatórios e diversos medicamentos aí que são e devem ser prescritos somente pelo seu médico. Passado o momento de internamento, para os pacientes que já tiveram um quadro de diverticulite, eu costumo orientar da seguinte forma: além de manter uma alimentação saudável, um consumo grande de líquidos, ainda não precisam restringir todos os tipos de sementes. As sementes maiores podem ser consumidas, as casquinhas, como de feijão, de milho, que muitos pacientes têm medo, também podem ser consumidas tranquilamente. O que você tem que prestar atenção são com aquelas sementes muito pequenas, por exemplo, uma linhaça, a chia em forma de semente mesmo, ou a quinoa em forma de semente também. Esses alimentos, por mais que nós tenhamos o cuidado de mastigar muito bem, são muito pequenos e não conseguem ser triturados pelos nossos dentes em sua totalidade. Se você acabou de passar por um processo inflamatório de divertículo, eu oriento a você segurar um pouquinho o consumo dessas sementes muito pequenas.
Porém, as sementes maiores podem ser consumidas sem problemas, tá? Então não tenha medo. Muitos pacientes têm medo demais pelos que leem, pelo que pesquisam na internet, pelo que escutam de outras pessoas. Se você tem divertículos, sua alimentação deve ser normal, priorizando uma dieta mais laxativa, que favoreça o funcionamento do seu intestino. E se você já teve um quadro de diverticulite, mais cuidado ainda, seu intestino tem que funcionar muito melhor. E as sementinhas pequenas, um pouquinho de paciência com elas, um pouquinho de cuidado no seu uso. Mais uma vez, nós caímos na premissa de que, se você cuidar bem da sua alimentação, se você tiver qualidade de vida, provavelmente mesmo tendo um quadro de divertículo, por exemplo, não terá grandes problemas com ele, porque a alimentação já facilita a melhora e a lida com essa situação. Espero que você tenha aproveitado todas as dicas aqui do nosso programa e continue com a gente, porque nos próximos programas ainda terão muitas dicas especiais para você e eu tenho certeza que se ainda os nossos programas não se encaixaram em uma condição clínica que você tem, nos próximos vai se encaixar. Então não perde nenhum programa porque vale a pena. Até mais! Programa E Agora, Carol. Oferecimento: Croqui Arquitetura e Interiores. Personalidade em cada metro quadrado.